Iniciando o gerenciamento de risco, nós precisamos pensar sempre por onde começar. E o início de qualquer gestão de risco efetiva dentro de um laboratório vai ser sempre pela cultura do risco. A gente precisa implementar uma cultura bem estabelecida dentro da organização para que nosso gerenciamento de risco posteriormente seja bem efetivo. Então, para promover essa cultura de segurança, é essencial garantir que todos da equipe estejam envolvidos no processo. E como que a gente vai fazer esse processo? Como a gente vai montar essa cultura de risco dentro da nossa instituição? De início, a gente precisa sempre contar com o apoio da alta liderança e da liderança imediata. Como se inicia esse processo? A alta direção precisa determinar, precisa ter uma cultura implementada, precisa ter nos seus propósitos ali da qualidade, na sua política de qualidade, que a gente vai iniciar essa cultura em que os riscos eles são analisados, incentivados a gente a propagar, a dizer sobre esses riscos, e a gente não vai ter uma cultura punitiva dentro da instituição. A liderança precisa disseminar essa informação para todos os colaboradores, para que os colaboradores eles entendam que os riscos eles são inerentes aos processos, eles existem e eles precisam ser falados, precisam ser comunicados quando eles ocorram. Então, partindo desse início da alta direção e da liderança, nós vamos ter o envolvimento de todos os colaboradores. Um ponto importantíssimo é a educação continuada desses colaboradores. Eles precisam ser desenvolvidos, eles precisam ser treinados tanto em relação aos riscos, aos termos de qualidade, entender sobre o benefício, entender por que é importante a gestão de risco dentro da instituição, e eles também precisam ser treinados em seus processos para que eles saibam executar e saibam visualizar esses riscos que existem dentro de todo o processo. Quando a gente tem esse apoio da liderança e quando a gente desenvolve esses treinamentos, nós vamos ter o envolvimento dos colaboradores. E aí, para efetivamente fazer a gestão de risco, nós precisamos contar com esses colaboradores. Então, são os colaboradores que executam os processos que precisam estar juntos para determinar quais são os riscos daquele processo, É eles que estão ali executando, eles que conhecem e efetivamente fazem na prática. Então, são eles que vão saber nos nortear efetivamente de quais são os riscos que existem dentro daquele processo no nosso mapeamento. Nós também precisamos ter uma comunicação clara e eficaz. Não adianta nada a gente fazer um mapeamento, a gente fazer um gerenciamento de risco e a gente não comunicar as partes interessadas. Então, os colaboradores precisam saber, depois de todo realizado o plano de gerenciamento de risco, quais são os riscos que existem no seu setor, o que a gente vai fazer quando aqueles riscos se materializam, quais são as barreiras que existem ali. Então, essa comunicação ela precisa existir entre o processo e entre a base. Nós precisamos ter de envolvimento de toda a equipe e a gente precisa ter procedimentos e protocolos padronizáveis. Então, tudo que vai entrar dentro do nosso plano de gestão de risco precisa contemplar e os colaboradores precisam estar cientes. Esses procedimentos precisam estar disponíveis. Aqui, ter uma rede, um sistema de gestão documental efetiva faz muita diferença quando a gente está falando sobre cultura de risco. Esse ambiente, o colaborador precisa sentir que esse é um ambiente seguro. Como eu trouxe para vocês, parte lá na alta liderança, essa cultura não punitiva, entender que erros são inerentes aos processos e eles vão acontecer. Claro que nós estamos falando daqueles erros não intencionais. Quando esses erros acontecem, a gente precisa sempre buscar aprender com eles, aprender com essas possibilidades. É isso que a cultura de risco vai trazer. Qual é o aprendizado que eu tenho quando um risco se materializa? Como a gente vai surgir, vai fazer daquele risco uma grande oportunidade pra gente? A gente precisa estar continuadamente em avaliação, pensando sempre na melhoria. Os riscos, não adianta a gente fazer uma cultura de risco bem implementada, ela vai ter um monitoramento. Não adianta a gente fazer um planejamento maravilhoso e deixar somente no papel. Isso não ser usual, isso não ser do dia a dia. Então precisa ter essa avaliação periódica, essa melhoria para que surja efetividade e os colaboradores consigam perceber essa melhoria na prática. Entender que ele pontua um risco, existe uma comunicação, ele sabe o que fazer, eu dei autonomia para minha equipe executar e aí efetivamente ele vai ver essa melhoria e essa cultura vai ser implementada. E também a gente precisa ter uma cultura de responsabilidade e cuidado. Então todo mundo precisa sentir que faz parte do processo, que risco não é feito somente pelo setor da qualidade e nem somente pela liderança e que esse cuidado é essencial para todos. Então esses são os passos e os tópicos importantes para que a gente gere uma cultura de risco dentro do laboratório, que é o primeiro ponto a ser importante quando a gente vai fazer uma gestão de risco bem efetiva. Falando ainda sobre treinamentos, que é um tópico importantíssimo quando a gente vai pensar em cultura de risco, nós precisamos pensar em todas as vertentes. Nos colaboradores novos que estão entrando dentro da empresa, o quanto eles sabem sobre os processos, o quanto eles sabem que aqui dentro dessa empresa existe
existe essa cultura não punitiva, que aqui dentro dessa empresa existe essa cultura de risco bem implementada. Então a gente precisa treinar esses novos colaboradores nesses processos. A gente precisa dar treinamentos muitas vezes falando sobre a gestão de risco, né? Falando sobre os princípios, sobre os valores e também falando sobre os nossos procedimentos específicos. Essa parte, essa integração inicial faz muita diferença, porque novos colaboradores normalmente tendem a ter falhas de processo. Então, quanto mais treinados nesse período de integração, mais a chance da probabilidade desses eventos acontecerem em menor causa. Nós também precisamos pensar naqueles colaboradores mais antigos dentro da nossa empresa, né? Então, ter um calendário, ter um cronograma de treinamentos executáveis, de reciclagem, tanto nos riscos, porque monitoramento é contínuo, né? É um ciclo, então a gente precisa sempre estar de volta com esses colaboradores, e também nos treinamentos mais especializados. Afinal de contas, os nossos processos, eles são dinâmicos. Então a gente também precisa pensar em treinamentos específicos para os nossos colaboradores mais antigos. Muitas vezes a gente precisa pensar em treinamentos mais personalizados e não simplesmente em alguém falando e o outro escutando. Nós sabemos que a taxa de aprendizado nem sempre é escutando. Às vezes precisa ser na prática, às vezes tem pessoas que aprendem mais descrevendo. Então, qual é a forma que o seu colaborador vai aprender melhor? A gente precisa pensar nesses treinamentos, muitas vezes em prática, muitas vezes colocar o próprio colaborador para fazer, para que ele possa realmente, essa cadeia de aprendizado ser mais completa. Nós podemos utilizar muitas ferramentas tecnológicas, né? Então, tem muitos vídeos. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para que esse treinamento seja bem efetivo e o meu colaborador realmente ele saiba fazer, ele tenha conhecimento sobre o assunto. Além disso, a gente precisa muitas vezes avaliar as competências dos nossos colaboradores. Quando a gente avalia as competências, a gente sabe exatamente em qual ponto que esse colaborador precisa ser treinado. Muitas vezes, quando a gente está pensando lá num risco, a tendência natural é sempre a gente colocar a culpa na pessoa e não no processo. Mas o colaborador ele já foi treinado. Mas será que ele foi treinado? Ele tem essa habilidade ou ele foi treinado da maneira eficaz? Ele foi treinado da maneira que é efetivo para que ele consiga aprender? Então, quando a gente pensa nessa cadeia de aprendizado, nós sempre, avaliando as competências, nós sempre vamos conseguir minimizar os efeitos desses riscos. Então, a gente precisa pensar nessa integração, né, na análise do dia a dia, porque riscos acontecem durante a nossa rotina. Como eu disse, também ter documentos e referências para que esses colaboradores possam utilizar na execução dos processos.